Bom dia, Hare Krishna. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live com o Gurudeva. A live, bom, como sempre, ela é no formato perguntas e respostas. Vocês podem ir deixando as dúvidas de vocês aqui no chat ou mesmo pelo grupo do WhatsApp. E Gurudeva vai respondendo uma por uma. Podem ser perguntas sobre meditação, sobre yoga, sobre autoconhecimento, sobre a própria prática do Bhakti, sobre a consciência de Krishna. Então vamos começar. Jai, Vishnupada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. Bom, a primeira pergunta que enviaram para a Gurudeva é sobre se a batalha de Kurukshetra pode ser um certo tipo de analogia para a nossa batalha interna e como superar os conflitos internos. Hare Krishna. Sim, a batalha de Kurukshetra, na realidade, ela pode representar isso, porque na realidade o Bhagavad Gita, né, que é o que marca, né, a batalha de Kurukshetra, ou seja, antes da batalha, Krishna ele fala o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é a canção do Senhor, então são 700 versos. E Krishna explica a Arjuna sobre a batalha interna, né? Principalmente a respeito do desapego, né? Porque na realidade Arjuna ele sofria muito, né? Porque estava apegado ao seu avô, apegado aos seus parentes, apegado ao seu guru. E ele tinha que lutar, né? A gente entende que Arjuna era um guerreiro, um kshatriya, e a natureza dele era lutar mesmo, né? Então que em algum momento ele ia se recapacitar e ia lutar mesmo. Mas a batalha de Kurukshetra, ela serve sim para a gente realmente entender, né, que a nossa batalha, né, no mundo material, a batalha contra os nossos apegos, né, o controle dos sentidos, né, controlar a mente. Então Krishna ele vai, na verdade, durante o Bhagavad Gita, né, porque a batalha de Kurukshetra ela começa logo depois do Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita é como a antessala da batalha de Kurukshetra, como uma análise, né? Quando Krishna ali fala para Arjuna, né, tantos aspectos, né, tantos tópicos, isso tudo vai levar ao Bhakti, né? Então Krishna fala do Dhyana, Krishna fala do Karma, Krishna fala do Dharma, da Dhyana, né, ou seja, da meditação, então, mais do Ashtanga. Mas se Krishna quer mesmo que Arjuna realmente seja um devoto, né? Mas Arjuna já é um devoto, né? Então na realidade o Bhagavad Gita é para nós mesmo, né? E a batalha de Kurukshetra é como um momento assim muito marcante, né, dentro do Mahabharata, né? O Mahabharata, que é essa grande epopeia, esse grande tratado, né, védico, né, mais de 100 mil versos. O Bhagavad Gita, a batalha de Kurukshetra antes do Bhagavad Gita, ou seja, o Bhagavad Gita antes da batalha de Kurukshetra, vai mostrar pra gente o que a gente deve fazer, quais são as nossas escolhas, né? Porque Arjuna, de certa maneira, ele teve que escolher, né? Então a batalha de Kurukshetra, ela pode sim servir pra gente pensar na vida. Jai, Gurudeva, muito obrigada. A próxima pergunta é: qual a importância da Rainha Kunti para nós? Bom, a Rainha Kunti ela é bem importante devido às suas orações, né? Então, ou seja, quando ela... Bom, esse é o aspecto mais importante. Claro que Kunti Devi ela tem um papel muito fundamental, né, na vida, né, dos devotos, né, porque ela representa esse aspecto da rendição, né? Ou seja, quando ela está orando, né, imagina, porque ela teve que enfrentar muitos problemas, né, Kunti Devi, junto com seus filhos, né, Arjuna, Bhima,
Nakula, Sahadeva, Yudhishthira e Kuntideva, junto com Draupadi, tiveram que passar por muitas situações difíceis, né? Então, e Kuntideva, ela sempre orando a Krishna, né? Então toda vez que Kuntideva orava, Krishna mandava ajuda, né? Então chegou um momento, depois da batalha de Kurukshetra, quando a guerra termina, né? já não tem mais o que Krishna, ele mata, né? Todos os inimigos, enfim, tudo está realmente resolvido. Então Kuntideva, ela fica meio desesperada, porque ela sente falta de Krishna. Então ela começa a orar pelas dificuldades, né? pelos obstáculos. Então, para um devoto, Kuntideva é muito importante nesse sentido, né? Entender que os obstáculos, que as dificuldades não são coisas assim desfavoráveis, né? São coisas que nos ajudam, na realidade, a superar. Ou seja, essa superação nos ajuda a crescer na vida espiritual. Então, os obstáculos, eles vão aparecer na vida espiritual. Ou seja, isso é uma coisa muito natural. Entretanto, a gente não tem que recuar com os obstáculos, né? Os obstáculos, eles servem realmente para o nosso aprimoramento, né? Então, eu acho que o aspecto mais importante aí de Kuntideva é esse, né? Para um devoto, né? Claro que ela tem muitos aspectos, porque foi ela que invocou, né? Ou seja, ela é a mãe dos Pandavas, né? Então ela invoca os semideuses, né? Os semideuses, né? Indra, Vayu, né? Enfim, ela tem esse aspecto, tem um aspecto primordial para nós, mais nesse sentido que eu estou dizendo, no sentido de você realmente entender que os obstáculos fazem parte da nossa vida espiritual, e que nós temos que superar isso, né, para crescer, né? Ou seja, o obstáculo não vem com o intuito de nos fazer desistir da vida espiritual. Não, ele vem realmente no intuito de nos fortalecer. Então, por isso, Kuntideva, para um devoto, ela representa esse aspecto assim, de rendição, né? Claro que a gente não vai ficar pedindo problema, né? A gente já tem muito problema interno, né? Ou seja, nossa mente, os nossos sentidos, né? E Kuntideva é um associado de Krishna, a gente entende isso. Mas como um parâmetro, né? Para um devoto, Kuntideva representa essa absorção completa em Krishna. Ela pedindo dificuldades, pedindo problemas, porque Krishna está longe. Quando tinha muito problema, quando tinha muita dificuldade, Krishna estava sempre presente. Então ela pensava que com os obstáculos, com as dificuldades, Krishna estaria sempre presente. Foi a mesma mentalidade do Bhaktivinoda Thakur, né? Que às vezes ele orava, ele amaldiçoava a saúde, né? Porque ele falava, quando eu não estou doente, eu me esqueço de Krishna. Mas claro, o Bhaktivinoda Thakur é um devoto puro, né? Então nós não podemos pedir doenças, né? As doenças vão nos atrapalhar na vida espiritual. Entendeu? A gente não precisa ficar pedindo dificuldades e obstáculos, porque eles já existem, né? A gente tem muita coisa para tolerar internamente, a gente tem muito obstáculo, muita dificuldade para vencer os nossos anartas, né? O nosso egoísmo, enfim, tudo isso é algo muito difícil de se vencer. Então a gente já tem muitos obstáculos, né? Mas é mais no sentido, quando eles vierem, a gente saber realmente lidar com isso e não ficar só reclamando, só, né? Colocando a culpa no meio ambiente, colocando a culpa em outras pessoas. Na verdade, aceitar esses obstáculos como algo favorável, né? Para a nossa evolução espiritual. Jai Gurudeva Hare Krishna, muito obrigada. O Instagram Sadhya Yoga, ele manda reverências e pergunta: Jai Gurudeva, qual o seu lugar preferido na Índia e por quê? Bom, o lugar preferido na Índia? Eu gosto muito do Bhajana Kirti de Vamshapastra Bhakti Pramod Goswami Maharaj, nosso Guru Maharaj, né? Ali em Vrindava, né?
perto de Gopeshwara Mahadeva, local onde ele passou algum momento da vida, né? Então eu tive a oportunidade de sempre estar ali, né? Ou seja, toda vez que ia na Índia sempre era meu local preferido, né? Era o local que eu gostava de cantar japa, de meditar, né? Orar, né? Porque era o quarto, né? Ou seja, Bhajana Kutir, Bhajana Kutir, o local de bhajana do meu Gurudeva. Então por isso é o meu local preferido na Índia, assim, se a gente for. Bom, claro, tem muitos locais especiais na Índia, na Radharaman, né? Mas enfim, esse quartinho para mim é o melhor, porque realmente é um local assim, muito simples, né? Que representa a simplicidade do Gurudeva. O Gurudeva é uma pessoa muito simples, né? Imagina então o quarto dele do lado do estábulo, né? Das vacas, né? E ele ali, assim, um quarto bem pequeno, com um banheiro, algo assim muito simples, mas carregado assim de muita emoção espiritual, né? Porque foi ali, né, nesse local, que Gurudeva atendeu assim, muitos devotos, que ele deu muito Harikatha, mesmo uma idade muito avançada, né? Quando o Gurudeva ali esteve em Vrindavan, ele pôde, né, distribuir, né, o néctar, né, da imortalidade. Então, para mim, assim, se eu tenho que escolher um local assim, esse quartinho, né, no Daudi Mandir. O Daudi Mandir é o antigo. Daudi é o irmão mais velho de Krishna, Balaram, né? Daudi, outro nome para Balaram. E é um templo muito antigo, né? Que antes estava. Por muito tempo ele ficou assim, ao controle da máfia, né? A máfia controlou, isso é comum, né, na Índia. Não é Vrindavan, porque na verdade os templos em Vrindavan eles não são. Eles são propriedades das próprias deidades, né? Então mesmo a máfia tendo invadido o templo, né, eles permitiam que os pujaris adorassem a deidade, mas enfim, até que os pássaros da Bhakti Vibhuti Bodhana do Shamaraj, eles conseguiram comprar esse templo, né, para ser o Gurudeva. Jai, Guruji, muito obrigada. O Prabhu Patita, ele pergunta como conciliar dois tattvas, que os nossos acharyas antecessores do Guru Parampara, eles são manjaris, mas também são, que são expansões diretas, né, de Srimati Radharani, mas também são Baladeva. Não, na realidade, quando a gente entende o nosso Guru Parampara, né, ele está como regido por esse tato, né? Ou seja, Radharani, né, ela é a acharya original. A gente analisa assim, que Radharani é como... Ela é a acharya, por quê? Porque ela ensina com o seu próprio exemplo, né? Radharani é assim. Então, na realidade, em certo sentido, né, Radha é o Guru original, né? Em certo sentido. Mas também a gente tem como Nityananda Prabhu, como Guru original. Então a gente tem esses dois pontos, dois aspectos, né, do nosso Guru Parampara, né? Então, a princípio, a gente percebe o nosso Guru Varga, né, assim, com uma conexão assim, muito grande, né, com Nityananda Prabhu, porque foi Nityananda Prabhu que espalhou, né, o Gaura Prema, né? Na verdade, é Nityananda Prabhu ele que leva, né, a mensagem, né, de Chaitanya Mahaprabhu, né, para todo mundo. Então ele começou a nossa Sampradaya, Nityananda Prabhu, né? Então, a princípio, nós vemos o Guru, né, como uma expressão direta de Nityananda Prabhu, e num momento superior nós vamos ver o Guru como uma delegação de Srimati Radharani, né? Então, os nossos gurus, né, geralmente eles têm essa identidade, né? Ou eles são gopis, manjaris, né? Ou eles são chakas. Então, existem essas duas possibilidades, mais ou menos existem essas duas possibilidades, né? Não existe muito como escapar disso, né? Então, de acordo com o nosso prayodhana, né? Ou seja, o nosso objetivo, né? A gente vai ver, nós vamos perceber, né? Os nossos gurus, né, nesses dois aspectos, né?
Agora, não existe não existe contradição nisso, né? Existe uma amplidão, uma amplitude, né, maior de tato nesse sentido, né? Ou seja, o tato ele se amplia nisso, né? Então, alguns acharyas, né, vão dar muita ênfase, né, ao Manjaribhava, né, ao Gopibhava, né, que é o mais comum, na realidade, né? Esse mais popular, assim, podemos dizer assim. Mas outros acharyas também eles vão dar uma ênfase maior aí no Shakyabhava, aí como vindo de Nityananda Prabhu, principalmente. Né? Jai Gurudeva, muito obrigada. A Mataji Radha Tulasi, do canal Semeando a Devoção, ela pergunta como orar a Nrsimhadeva. Bom, a gente deve orar a Nrsimhadeva, né, pedindo para que ele, primeiro, que ele remova, né, os obstáculos da nossa vida espiritual. Isso é o mais importante. Né? Nrsimhadeva ele é capaz, né, de remover todas as dificuldades da vida espiritual que nós temos. Né? A gente também ora para o Sr. Nrsimhadeva, né, para que ele proteja, né, o nosso bhajna, né, o nosso sego. Né? Então, o Nrsimhadeva ele é o protetor do santo, ele é o protetor da nossa prática, né? Porque nós temos assim muitos obstáculos, né? Então quando a gente ora para o Sr. Nrsimhadeva, a gente ora para que ele possa facilitar, né, a nossa prática espiritual, né? Então, o Nrsimhadeva ele é o protetor do Sankta, né? Ele é o protetor da distribuição da consciência de Cristo. Então, claro, se nós estamos pregando, se nós estamos querendo divulgar a consciência de Cristo, sempre vai haver obstáculos, né? Porque Maya se interpõe nisso. Né? A energia ilusória de Krishna, ela cria obstáculos. E nós vemos isso. Né? Então, quando nós oramos para o Sr. Nrsimhadeva, nós oramos para que ele retire, sim, os obstáculos da nossa vida espiritual e para que ele realmente possa nos proteger. Porque sem o Sr. Nrsimhadeva a gente não pode alcançar, né, o amor por Radha Krishna. Ou seja, a gente não pode alcançar isso, porque o Sr. Nrsimhadeva é ele que vai nos proteger. Né? Então, por isso, a gente vê, né, essa Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, né, ele recebeu, né, o Vishnu Gayatri, Vishnu Mantra, né, de Srila Bhaktivinoda Thakur, né, e justamente com esse intuito, com o intuito de se cantar esses mantras para que ele ia ter muitos problemas, né, no seu bhajana, né? Então, quando nós estamos praticando bhajana, quando nós estamos cantando o Santo Nome, né, nós precisamos de ajuda, né? Precisamos de uma misericórdia especial aí. E isso é o Nrsimhadeva. O Nrsimhadeva ele vem retirar, né, todos esses obstáculos. Né? A gente ora para o Nrsimhadeva dessa maneira, né? Assim, sempre para ele nos capacitar a praticar mesmo. Né? Então a gente pode orar para que ele proteja a nossa integridade, né, física e mental, para que a gente possa praticar bhajana, né, para o resto da nossa vida, para que a gente possa aproveitar a forma humana de vida. Né? Então, o Sr. Nrsimhadeva ele ajuda nisso, né? É uma ajuda assim, muito, muito forte. Né? Então todo mundo deveria, né, orar para o Sr. Nrsimhadeva. Né? Essa é como a instrução assim, dos nossos acharyas, né, predecessores. Jai Guruji, muito obrigada. A próxima pergunta é: como podemos entender quando um guru proíbe ler os livros de um acharya como Srila Narayana Goswami Maharaj? Hare Krishna. Não, na realidade, por exemplo, se um guru proíbe o discípulo de ler algum livro, né, ele deve ter algum motivo, né? E geralmente é a inveja, né? Geralmente é a inveja. Então é a inveja que faz com que o guru chegue a essa atitude, né, de proibir o discípulo de ler um livro, né, de um acharya, assim, uma coisa assim.
isso é um ponto, né? E se o guru ele é invejoso dos Vaishnavas, né? Já é um grande problema. Então a gente tem um grande problema se o nosso guru for proibindo a gente ler livros, né, de acharyas que são assim, genuínos, né? Que são acharyas que realmente representam, né, o nosso Guru Parampara. Então não tem por que proibir, né? Agora pode ser, né, que o Guru também esteja proibindo, né, essa é outra possibilidade, né? É que o Guru possa ter um cuidado, né, com o seu discípulo, né? Então ele acha que, por exemplo, que os livros, não sei, de passa Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj são muito elevados, tratam de assuntos assim muito esotéricos, né? Então ele pode aconselhar, né, ou proibir, sei lá, que o discípulo não leia esses livros em um determinado momento, até que ele alcance maturidade espiritual para poder, no futuro, ler esses livros. Isso pode realmente acontecer, né? Então, nesse caso, não é tão problemático, né? O Guru não está errado nesse sentido. É como, por exemplo, se a gente planta uma árvore, né, e a gente tenta proteger essa árvore assim, né, para que ela cresça, né? Depois que ela cresce, né, você pode tirar a proteção. É mais ou menos isso, né? Então, de maneira geral, são essas duas possibilidades. O guru ele é invejoso, tem medo de perder discípulos, seguidores, por isso ele proíbe, né, alguns livros, né? Proíbe, nesse caso específico, no livro de Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele pode proibir isso, né? Ou ele quer proteger o discípulo, ele acha que o discípulo vai se confundir, que ele pode, né, se desviar por ler livros de Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Entretanto, né, a maioria dos livros, né, de Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj são bem acessíveis, né? Por exemplo, ele mesmo, ele comentou os livros, ele traduziu, claro, ele traduziu e comentou os livros, né, do que ele mesmo produziu livros assim próprios, assim, mais ou menos. Claro, tem alguns artigos, alguma coisa, muitas aulas, né? Então pode ser que o Guru tenha um pouquinho de medo, porque realmente ele tratou de alguns tópicos assim muito elevados, né, assim, e que outros acharyas não trataram, né? Então isso é uma coisa que poderia criar uma certa, sei lá, confusão, né? Mas eu acho que, por exemplo, mesmo que você lê um livro, né, de Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que é tão elevado, que seja muito elevado, né, ele não vai te fazer tão mal, assim. Você não vai, o que vai acontecer é que você não vai entender nada, você não vai ser capaz de realizar o que ele está te falando, né? É uma coisa assim, é mais ou menos isso. Então você lê e não é tão bom para você. É bom no sentido de favorecer você espiritualmente, né, nesse momento que você precisa, né? Então, por exemplo, quando a gente está começando, né, a gente precisa de muita rendição, a gente precisa muito se refugiar nesse aspecto de anuku pratiku, ou seja, abandonar coisas que são desfavoráveis, aceitar coisas que são favoráveis, né? A gente precisa trabalhar muito assim, na prática do sadhana, né? E Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj estimula isso também, né? Só que, às vezes, em alguns livros, né, ele trata assim, de assuntos assim, bem elevados, e que para o principiante isso não vai acrescentar muito, né? Então o Guru ele pode, de repente, falar, não, é melhor você não ler esses livros agora, ler outros livros, né? Porque também a leitura, né, ela é sempre guiada pelo desejo do Vaishnava, né? Então, por exemplo, se você tem o Guru, né, você vai ler o que ele te indicar, é mais ou menos isso, né? Porque isso é o serviço, né? Senão a leitura fica um pouco uma atividade muito intelectual e não é esse o ponto de você. Quando você lê os Shastras, né, você lê para realmente melhorar o seu bhajana, melhorar a sua rendição, né? Ou seja, para você aplicar isso na sua vida, né? E às vezes a leitura de alguns livros não vão ser tão benéficos para você, entende? E aí o Guru pode de repente proibir isso, não lê esses livros, né? Mas não que ele não pode ser contra, assim, eu acho, assim, a minha opinião é que um Guru não poderia ser contra
o seu discípulo ler livros de Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, porque são livros muito bons, né? Livros assim, são livros incríveis, né? Agora talvez a gente não aproveita muito, né, alguns livros. Lembra quando nós lemos o Javadharma, por exemplo, chega num ponto, né, que esse livro, Javadharma, ele foi até tem uma tradução, né, de Bhakti Pragyan Keshava Samaraj, que é muito boa. Mas chega um momento que você parece que não vai entender nada, parece que não é para você, porque é tanta coisa, é muito elevado, né? Alguma coisa assim. Então talvez você tenha que ter uma base, né? Até na prática, né? Para poder chegar a esse ponto do Javadharma. Mas proibir, eu acho que não tem sentido você proibir uma pessoa leia livros, né, de um certo acharya, se ele é genuíno, se ele representa o nosso Guru Parampara, né, se ele é um devoto muito especial de Krishna. Então não tem motivo, né, para ser proibido. Jai, Guruji, muito obrigada. A próxima pergunta é da Mataji Irati Manjari. Ela pergunta: como os devotos que estão recém na vida de Grihasta podem ter tranquilidade em não se sentir egoísta ao cuidar da vida familiar, do Lakshmi, em relação ao próprio tempo? Porque, bom, embora exista o desejo de entregar tudo e dar tudo, muitas vezes a gente já até tá com dívidas, né? Então é difícil saber o limite para não ser egoísta. Como entender isso? Vida familiar significa um certo egoísmo, né? Por quê? Porque você tem que pensar na sua família, na sua casa, né? Na sua comida, na sua manutenção. Então você não pode pensar de uma maneira muito assim, altruísta, ou seja, na realidade o egoísmo na vida familiar é um peso que você vai ter que carregar. Você não pode achar que vai praticar a vida familiar e não vai ter nenhum egoísmo. Não. Tanto é que quando a gente analisa, né, as instruções do Shastra, né, Manu Samhita, alguma coisa assim, Manu Smriti, o Grihasta ele tem que cozinhar, abrir a porta, né, dar um grito, chamar as pessoas, né, para vir comer. Né. Isso realmente para que ele não fique tão egoísta. Né? Hoje a gente vê tantas instruções, né, quando, por exemplo, chega um convidado na casa de um grihasta, e se ele não é convidado, né, ou seja, se nem sabe que ele está chega de surpresa, é o próprio Krishna, né? E se ele chega avisando, isso é Narayana, a gente vê que essas coisas assim, esses aspectos, né, que realmente estimulam, né, o grihasta a doar. Né? Por exemplo, Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, ele estimulava muito os grihastas a doarem para qualquer um, né, ou seja, a qualquer um. Inclusive para pessoas na rua, porque quando você doa para uma pessoa na rua, né, você vai fazer uma doação para alguém que está na rua, você não sabe o que ela vai fazer com. É uma doação meio no modo da ignorância, paixão, não sei. Porque você não sabe o que ela vai fazer com esse dinheiro que você deu, né, enfim. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta ele estimulou isso. Ele falou assim, não importa, você tem que doar. Se alguém te pede, doa. Se você é um grihasta, você tem que fazer doações. Por quê? Porque senão o seu coração pode ficar duro, né? Pode ficar muito duro. Né? Agora, claro, por exemplo, quando um grihasta, por outro lado, ele tem que pensar na sua manutenção, ele tem que pensar em arta. Né? Um grihasta ele pensa em arta, em cama. Ou seja, ele pensa em proteger, adquirir, proteger e também um certo desfrute, um certo conforto. Né? Por isso que as pessoas são grihastas. Né? Por quê? Porque elas querem um certo conforto, elas querem uma certa individualidade. Né? Isso é importante, eu acho. Então eu acho que primeiro, como se fala, a caridade começa em casa. Né? O grihasta tem que ter condições, né, assim, de se manter, ele tem que ter condições de realmente poder realizar suas atividades assim, básicas, né? Ter, sei lá, uma certa poupança, uma coisa assim. Né? E daí começar a pensar também em distribuir, ajudar as pessoas. Agora, claro, a gente está falando a nível de matéria, né? Assim, de matéria, materialmente falando. Né?
Então, como se diz, o grihasta já está cheio de dívida, como é que ele vai poder ficar dando doação? Realmente não dá, ué. Você está cheio de dívida, ou seja, os grihastas, não quer dizer, os grihastas não são tão ricos assim, geralmente são pobres. Ou seja, assim, pobres no sentido que não tem tantas condições assim, né? Então não tem condições de ficarem doando tanto. Por exemplo, o Sr. Maharaj Prabhupada, ele deu essa instrução, né? Que o grihasta tinha que dar 50%, tudo aquilo que ele ganhava. A gente entende isso, mas só que é muito difícil não seguir isso, né? Você vai chegar e vai separar 50% daquilo que você coletou e vai dar tudo de doação, é difícil. Ainda mais se um grihasta está envolvido na pregação, que seja outra coisa. Então, o grihasta está aí envolvido na pregação, está pregando, tá, né? Então ele mesmo ele está precisando até receber doações, né? Então esse é o ponto, né? Então tem que ver cada caso é um caso, mas a gente deveria doar. Por exemplo, esse aspecto, os evangélicos fazem 10% o dízimo, né? O dízimo eu acho uma coisa boa, assim, 10%, né, que você separe para fazer doações para o templo, né? Eu acho que isso não vai fazer tanta diferença, né? Assim, no final você precisa ter umas certas prioridades, né? E o grihasta deveria doar, eu acho que ele deveria doar, sim. Ainda que seja pouco, né? E como disse Sra. Maharaj, você não tem nada para doar, doa cinzas, né? Pega cinzas e doa, faz alguma coisa, né? Mas ele não deveria entrar em como paranoia, né? Que tem que doar de qualquer jeito. E ele precisa pensar nele também, ou seja, no seu conforto, porque ele precisa de um certo conforto. Um grihasta, ele precisa de conforto, né? Se ele não tem conforto, não dá para ser grihasta. Claro, pode até ser, né? Mas só que vai ser mais difícil assim, para a psicologia, né, do casal, né? Não ter segurança nenhuma, não ter nada, né? Então tem que se proteger um pouco, né? Um grihasta que mora na barraca, né? Estranho. Ele precisa de uma casa, ele precisa, né, do seu banheiro, né? Geralmente é assim, né? Ele precisa disso, né? Ele precisa de algo individual para depois começar a doar, né? Agora, cada caso é um caso, né? Tem grihastas, por exemplo, que moram, como eu falei, a casa deles é um templo, né? Então isso é muito bom, né? Então já estão se doando muito, né? E a maior caridade é você entregar Harikata, você entregar a consciência de Krishna para as pessoas, né? Quando a gente viu esse caso de Kurma Vipra, né? Onde Chaitanya Mahaprabhu ficou 4 meses na casa de Kurma Vipra, e quando o Mahaprabhu vai partir, foi o período de Chaturmasa, o Mahaprabhu vai embora, o Kurma Vipra, ele queria desmaiar, ele queria morrer, né? Imagina 4 meses com o Mahaprabhu, depois o Mahaprabhu vai deixar ele, né? Então ele queria morrer. E ele falou, não, eu vou com você, Mahaprabhu, vou com você, eu quero ir com você, né? Aí o Mahaprabhu falou, não, nunca mais fala assim, nunca mais peça isso, né? Você tem que ficar em casa, você não queira renunciar, não queira fazer a renúncia, a falsa renúncia, Markata Vairagya, a renúncia do macaco, né? Porque o macaco a gente entende ele é renunciado, né? Mas aparentemente ele é renunciado, porque ele não está vestindo roupa, está comendo fruta, raiz, mas ele está desfrutando-se, né, com muitas macacas, né? Então ele falou, não queira fazer isso, né? Realmente fique no... Ele falou pregue, né? Leia o Bhagavad Gita para as pessoas, né? Cante o santo nome, né? Então o grihasta tem que pensar assim, ele tem que pensar que ele, por exemplo, se você pensa assim, eu vou ter 6 filhos, né? Legal, vou ter 6 filhos, então imagina, são 6 devotinhos, assim, né? Pode ser que nem todos vão ser devotos, mas provavelmente vão ser devotos, porque vão crescer no ambiente espiritualizado, vão crescer com a consciência de Krishna aí, na flor da pele, né? Então, e a gente pensa, a gente está num templo, né? E para chegarem 6 devotos, assim, que são 6 devotos que querem, né, praticar, que querem ficar, difícil, né? Difícil. Então, por exemplo, se um grihasta decide ter 6, 8 filhos, né, por exemplo, né? 14 filhos, como teve Bhaktivinoda Thakur, né? Imagina, a pregação precisa ter um monte de devotinhos, né? Então você tem que pensar na sua família, né? Pensar na sua subsistência, dar um conforto para os filhos. Essa é a primeira coisa que você pensa, é isso, né? E isso não é um egoísmo, né? Isso é um realismo, eu acho, né?
Porque imagina, seus filhos lá, sua família está muito mal, né? Ou seja, se eles não conseguem se manter, como você vai tentar ajudar as pessoas? Né? Então eu acho que é por aí. Então o Grihasta ele tem que se preocupar muito, ele tem que primeiro se preocupar muito com ele, eu acho. Né? Ele tem que pensar nele. Né? Primeiro nele, né? Nele, na família. Assim, esse pensamento eu acho que é natural. Um Grihasta é assim. Né? Agora só que, claro, existe essa tendência do egoísmo, então por isso ele tem que entregar, né? Entregar alguma coisa, né? Alguma coisa ele tem que entregar, né? Ainda que seja, como eu digo, né? Só o Harikata, se ajudar as pessoas de uma maneira ou outra, né? Mas entendendo que a família é o ponto principal dele, assim, manter a família, né? Pregar para a família, né? Ou seja, e você vai ajudar os seus filhos com o seu próprio exemplo, né? Porque os seus filhos eles vão olhar para você e ver o que você está fazendo. Isso vai falar muito mais alto, né? Acho que é assim. Jai Gurudeva, muito obrigada. O Prabhu Chaitanya, ele pergunta: Jai Gurudeva, poderia falar um pouco sobre a integração das disciplinas e práticas espirituais com os deveres materiais, quando as atividades materiais e necessidades materiais consomem tanto o nosso tempo? Então, esse é um problema, né? Você conciliar, né, o relativo com o lado absoluto. Né? Porque, na realidade, se a gente for parar para pensar, o lado absoluto é muito mais importante na nossa vida. Ou seja, a nossa prática espiritual é muito mais importante. Né? Porque, na realidade, é a única coisa que é eterna. Né? O resto vai passar. Ou seja, hoje você é homem, nessa vida você é homem, você é mulher, você é jovem, enfim, você é professor, você é operário, enfim, você pode, sei lá, você tem muitas ocupações, mas tudo isso é relativo. Né? E o relativo ele deveria somente apoiar o plano absoluto. Né? Isso é a função, né, do lado relativo, né? Que você precisa também, as suas atividades. É muito importante você realmente realizar suas atividades relativas, né? Porque senão você não vai nem comer, não vai nem, sei lá, não vai ter onde morar. Né? Só que o absoluto ele tem prioridade, né? E quando o absoluto e o relativo se chocam, né, o absoluto tem preferência. Né? Então, por exemplo, não tem sentido, né, uma pessoa falar: eu não consigo ter lá 2 horas para praticar o Mahamantra Hare Krishna. É meio inconcebível. No dia eu não consigo tirar 2 horas para cantar o Mahamantra Hare Krishna. Então, tá estranho. Se você tem 24 horas, você dorme, sei lá, 8 horas, bom, se fizer a conta, o tanto que você trabalha, né? Mas 2 horas por dia você deveria sentar e cantar o santo nome. Ah, não posso porque eu tenho que pegar trem, tenho que pegar... Tudo bem, leva japa, canta no trem. E essa é a grande vantagem, né, do Bhakti Yoga, né? Porque você pode, é muito fácil de praticar, né? Então você pode cantar em qualquer lugar, né? Você pode também escutar, né, Harikata, né? Então esse é o lado absoluto, né? Ler o Bhagavad Gita, né? O problema é que a gente se enrola tanto no relativo que a gente deixa de lado o absoluto. Esse é o grande problema. Então é como a gente já acorda já pensando no relativo. E isso não funciona. Por quê? Porque você tem que desenvolver fé. E quando a gente desenvolve fé, o que é fé? Né? Shraddha Shabe Vishvasakari Sudrida Nishchaya Krishna Bhakti Kale Sarva Karma Kritahaya. Então o verso ele fala, é a firme convicção que se você estiver servindo Krishna, que se você estiver se aproximando de Krishna, satisfazendo Krishna, então todas as demais atividades, né, vão ser satisfeitas. Né? Jasmintuste Jagatusta. Se você satisfaz a Krishna, então todo o universo vai ficar satisfeito. Então você precisa desenvolver essa convicção. Isso é Shraddha. Então a gente precisa disso. Né? Dá muito valor ao nosso lado absoluto. Quando você senta canta japa, né? Ainda que seja... Será que você não tem 10 minutos para cantar japa? 5 minutos? Impossível. É impossível. Eu digo 2 horas não é muito tempo. Você senta 2 horas, você canta, isso é plenamente possível. Você dedicar 2 horas da sua vida a cantar o Mahamantra. Né? E ali um verso do Bhagavad Gita, um verso do Bhagavad, acabou.
Você já trabalhou o seu lado absoluto. Depois sobra tudo para você fazer o lado relativo. Né? Agora, quando você se preocupa muito com o lado relativo, se preocupa muito, 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 é claro que você não se dedica ao absoluto. Né? Porque você já acorda pensando nas coisas que você tem que fazer. E mais é o quê? É muita ansiedade, porque você não sabe se o lado relativo vai dar certo, esse é o grande problema. Né? Que não depende de você. Ou seja, você pode fazer e de repente não dá certo. Né? E o nosso país, como é, né? Então a gente fica numa ansiedade muito grande, né? com o lado relativo. Eu acho que é mais ansiedade, né? que o lado relativo provoca, que nos atrapalha o nosso lado absoluto. E como a gente não consegue colocar uma certa preferência no plano absoluto, então o relativo ele vai ganhando valor, vai agregando valor, e quando vê, você deixou o lado absoluto de lado mesmo. Né? Isso é normal. Ou seja, um devoto ele acaba se tornando, sei lá, ele se preocupa muito com o seu trabalho, com a sua profissão, com o seu sustento, né, do que com a prática espiritual. Então esse é o grande problema, né? É você inverter as coisas. E por exemplo, quando você está no mundo material, né, os seus olhos, a sua visão vai ao lado objetivo da realidade. Né? Ele vai estar aí atraído pelo lado objetivo, é normal. Os nossos sentidos eles estão em contatos, né, com os vishayas, com os objetos sentidos. Né? A gente está sempre querendo alguma coisa a mais, a gente sempre pensa que através de alguma atividade, né, a gente pode realmente ser feliz, mas não existe nada nesse mundo material que nos vai fazer feliz. A felicidade ela não se encontra no mundo material. Ou seja, você não pode ser feliz no mundo material o tempo todo. E se um momento de infelicidade que você tem no mundo material, isso já é realmente motivo para você pensar no lado absoluto. Se você ficou infeliz por um momento, né, no mundo material, isso acontece muito, né, por muitos momentos, na realidade, a gente tem muitos problemas. Né? Então você tem que pensar, eu tenho que trabalhar no meu lado absoluto, porque eu não estou aqui para ser infeliz, ou seja, eu não quero. Só de você ter que morrer, então já é uma coisa assim, imagina, se você vai morrer, então o que adiantou você colocar tanta energia no lado relativo? Claro, você precisa colocar energia no lado relativo, senão você morre antes do tempo, né? Morre de fome, sei lá. Então você coloca a energia no lado relativo, sim, coloca, mas pensa que o lado absoluto é a sua essência, né? Aí é o lado subjetivo, né? Que você precisa perceber, que agora você não percebe o lado subjetivo, você percebe muito o lado objetivo, o lado da matéria, né? E nós somos discípulos de quem? Da nossa mente, do nosso corpo, né? E isso que precisa mudar. Então é o foco que eu acho, né? Você precisa ter foco. O foco é a vida espiritual. Por exemplo, eu vou acordar, sei lá, eu não quero saber o que vai acontecer, o que aconteceu, eu tenho que sentar e tenho que cantar japa, cantar o Mahamantra, né? E vou ler um verso do Bhagavatam pela manhã, um verso, imagina um verso e cantar. Você não consegue cantar 2 horas, como eu digo, vou cantar 15 minutos, tá ótimo. Não consigo, vou cantar 5 minutos, tá bom, não tem problema. Você canta, durante o dia eu vou cantar o Mahamantra para cantar, porque às vezes é isso, né? Você está no dia a dia e você está pensando tanta besteira que você não consegue cantar o Mahamantra. E você deveria cantar o Mahamantra, né? Mentalmente, que seja, baixinho, porque é muito poderoso o Mahamantra Hare Krishna. Para essa era de Kali, o Mahamantra tem um poder incrível, né? E a gente não aproveita muito disso, porque a gente se preocupa muito com o lado relativo e cria muita ansiedade. Quando a ansiedade ela cresce muito na nossa vida, a gente esquece, né, o plano absoluto. Né? Jai, Guruji, muito obrigada. A próxima pergunta é assim, Jai Gurudeva, reverências. Qualquer sentimento que tenhamos durante a prática, devemos entender como um sentimento falso?
Não, geralmente a gente tem que entender como um sentimento falso, ou seja, o que você sente, né? Porque você tem que pensar o seguinte: eu não sinto nada, eu não estou sentindo nada, né? E isso foi o que os nossos acharyas mostraram, né? Ou seja, quando uma vez, né, depois de 10 anos, né, 2 brahmacharis, né, se aproximam de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, e eles se aproximaram de Prabhupada Bhaktisiddhanta e disseram para ele: Gurudeva, né, a gente quer conversar com você um pouquinho, né? Ele falou: tudo bem, vamos conversar. É que a gente está praticando 10 anos, a gente está cantando 64 voltas, a gente está indo no Mangalarti todo dia, a gente está lendo as escrituras, e a gente está coletando, a gente está fazendo a gente está seguindo todas as suas instruções, algo assim. Só que a gente não sente nada, a gente não está sentindo nada. Aí o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou assim: vocês não estão sentindo nada? Que bom, que alívio. Sinto um alívio muito grande, porque se vocês falassem que estão sentindo alguma coisa, eu ficaria preocupado, né? Então, na realidade, quando a gente pratica a vida espiritual, não é para a gente sentir coisas, entendeu? Porque a gente tem essa mania, né? Você quer sentir, eu quero cantar e eu quero sentir alguma coisa, eu quero... Não é isso. A vida espiritual ela é direcionada mais aos sacrifícios. Isso, o Bhakti ele nasce do ventre do sacrifício. A gente tem que entender isso. E quando você está se sacrificando, você não está sentindo muita coisa, né? Assim, tipo assim, sei lá, uma mãe, né? Ela tá se sacrificando pelo seu filho, né? Imagina isso, né? Ela tem que... E qual o prazer que ela sente nisso? Assim, na verdade, o prazer é o próprio sacrifício, né? Então, quando ela se sacrifica, né, pelo seu filho, ela já fica feliz, né? Por exemplo, sei lá, tem uma guerra, então um soldado ele tem que ir à guerra, né? Ele não gostaria, ele prefere, sei lá, se pergunta se quer ir à guerra ou quer tomar sorvete. Eu quero tomar sorvete. Mas você tem que ir à guerra. Então você não vai pensar no sorvete, entende? Por quê? Porque é como é o sacrifício que ele tem que fazer para a sua nação, né? É uma coisa assim. E depois ele também não pode ficar pensando: eu não quero ir à guerra, porque eu vou à guerra, depois se eu morro, e aí, o que eu faço? O que adiantou? Eu fui à guerra, eu morri, e aí todo mundo vai ficar desfrutando depois às minhas custas, né? Será que ele pode pensar assim? Não pode, o soldado não pode pensar assim, né? Ele vai ser fuzilado ali na hora, uma coisa assim. É uma guerra, uma coisa assim, né, de vida e morte, né? Vida e morte. E a vida espiritual é vida e morte, é vida ou morte, é algo assim. Claro que quando você realmente, você está lá, né, de repente vem uma emoção, assim, sei lá, você ficou emocionado por alguma coisa, né? Sei lá, que é da idade, ou num kirtan, você está cantando, ou mesmo na japa, você sentiu uma certa emoção. Só que essa emoção não durou muito, né? Então foi uma emoção assim, muito fugaz, né? E talvez, eu acho que no início da vida espiritual, né, existe a amostra grátis, né? Você tem uma amostra grátis. É como, sei lá, como você entra no supermercado, né, você vê aquelas moças, assim, estão lá com uma bandeja, né, cheia de chocolatinho, sabe, aquele suquinho, né, um pouquinho lá, te dá um pouquinho assim para você tomar o suquinho, né, da caixinha, não sei, uma coisa assim. Aí você toma, assim, que bom, gostei, né? Mas, você quer mais? Então tem que comprar lá, né? Você tem que ir lá na prateleira e comprar. Essa é a ideia, entendeu? Ela está te dando uma coisa, você está te mostrando. Então, às vezes, Krishna, né, ele te dá uma amostra grátis, né? De repente você está aí praticando, né, no início, e você, sei lá, você sente alguma coisa, né? Você sentir, mas isso é uma coisa temporária, entendeu? É o que a gente chama um bhava bassa, ou seja, um falso bhava, né? Não é um sentimento real. Por quê? Porque depois que você sentiu isso, por um pouquinho que você sentiu, isso não permanece, né? Então, uma vez também, né, dizem que Cícera Maharaj, né, ele tinha um Babaji, era um devoto lá que ele era muito famoso, assim, porque ele chorava muito, sabe? Ficava chorando, e ele tinha a idade de Guru Nitai, chorava, né? Quando ele cantava para Guru Nitai, chorava. Então aí Cícera Maharaj foi vê-lo, né? Porque ele estava muito famoso, assim, lá em Nova Dwipa. Acho que foi em Nova Dwipa, se não me engano.
E quando o Samaraj foi lá para ver qual é, né, que estava muito famoso, ele chegou lá e ele perguntou quem é. Ele chegou, o devoto estava assim, chorando. E Samaraj perguntou para ele assim, quem é Goura, quem é Nitai? Aí o devoto falou, não, Goura está do lado tal, Nitai é tal. Aí Samaraj já foi embora. Ele falou, é falso isso, né? O que está sentindo é falso. Né? Ou seja, na verdade, e esse é o grande problema, quando a gente quer sentir coisas. Né? Então você não pode ter essa necessidade de querer sentir coisas, querer experimentar, você querer, né, ver coisas. Né? Como se explica, né? Ao invés de você querer, né, sentir, né, ao invés de você querer ver Krishna, é melhor que você se esforce, né, para que Krishna possa ver você, que Krishna possa sentir você. E como Krishna nos sente, nos percebe, né, através da energia espiritual interna dele, a Swarupa Shakti. Né? Ou seja, existe uma energia interna espiritual que ela pode realmente perceber você. Por isso que se fala que a Swarupa Shakti, essa energia interna, espiritual, ela não é cega. Ela percebe, ela vê a sua sinceridade, ela vê o seu esforço. Né? Mas não é que ela vai se manifestar plenamente em você imediatamente, né? Você começa a sentir coisas. Então o Bhakti não é muito sentir. Né? Assim, você não vai sentir muitas coisas. Né? Mas existe um sentimento, sim, que você vai experimentar. É que realmente isso é o melhor para a sua vida. Entendeu? Ou seja, por quê? Porque se você não consegue deixar de executar a atividade do Bhakti. Entende? Porque é uma coisa que você entende que faz bem para você. Então, nesse sentido, é um sentimento também. Né? Então, não é uma coisa assim que... É claro que o Bhakti ele é sentimento, ele é emoção, a gente entende isso, mas isso é Bhava Bhakti, quando você está em Bhava Bhakti. Né? Quando você está em Bhava Bhakti, porque o Bhakti ele se divide em três, né? Segundo a classificação do Bhakti Rasamrita Sindhu. Tem Sadhana Bhakti, né? Tem Bhava Bhakti e tem Prema Bhakti. No Sadhana Bhakti você não sente coisas, você não tem emoções. Você pratica e você não tem emoções. Você está cantando, está chorando. Você pode até chorar, sei lá, se tiver pimenta no olho, algo assim. Mas você não vai, não é sentir mesmo, não é uma coisa, não é para você sentir. Na fase de Sadhana Bhakti, você não vai sentir coisas, você não vai ter, assim como, emoções, né? Na fase do Bhava Bhakti, sim. Aí sim você tem. E aí quando você começa a ter emoções, você já não consegue mais não sentir emoções, né? Como no caso de Gorakshura Das Bhaji Maharaj, imagina, ele cantava o santo nome, a gente sabe disso, né? E ele tinha emoções, ele tinha bhava, né? Então ele chorava, os pelos do seu corpo se arrepiavam, enfim, começava a gaguejar, não conseguia falar. E quando ele cantava, ele não sentia isso por alguma coisa, ele pulava lá no Rio Frio, lá no Ganges, né? Se atirava no Ganges e voltava para voltar a sentir isso. Né? Então, sentir, ele não é tão necessário assim, você sentir e entender tudo. Não é necessário. Você tem que realmente ter a fé que em algum momento você vai sentir isso de uma maneira real. É igual como se dá esse exemplo. Né? No início, Sadhana Bhakti, é como você está tomando remédio. E quando você toma remédio, você não sente nada. Né? Ou seja, você não tem um gosto. Vou tomar um remédio. Às vezes o remédio é amargo. Né? E quando você toma remédio, tem que ter hora para tomar remédio. Né? Aquela coisa chata. Tem que tomar remédio. Tomou, não tomei. Tomou, não tomou. Coisas assim. Né? Só que quando você para de tomar remédio, né? E você se recupera e o remédio se torna sua comida, né? Aí você começa a sentir, né? Porque realmente essa é a fase onde você deixa de fazer as coisas de uma maneira
quer dizer, sem sentimento, né? E Jiva Goswami falou isso em termos de Adhyata Ruchi Raganuga Bhakti, ou seja, Adhyata Ruchi, ou seja, você não tem um gosto, você não tem um prazer, né? Você só vai ter prazer em Ruchi. Em Ruchi você já tem aí um gosto, né? Ruchi é um gosto. Então, por exemplo, se você quer comer uma comida muito gostosa, você não fica pensando, se você tem fome, né? E se a comida é muito gostosa, você come, você não fica pensando em muita coisa, né? E nessa fase que a gente está agora, a gente tem que estar, a gente não sente muita coisa, a gente tem as coisas mais assim determinadas, assim, coisas que são mais pontuais, né? Mesmo sem gosto, a gente vai, mesmo sem sentir as coisas de uma maneira verdadeira, a gente vai seguindo. Então, realmente, a gente, na maioria dos casos, a gente não está sentindo, sentir pra gente não é tão importante, entende? Jai Gurudev, muito obrigada. Perguntam também, por que a Índia? Há um motivo especial para Krishna ter aparecido e escolhido lá e não o Brasil, por exemplo? Não, a Índia é Bharatavarsha, né? Então, é um local assim muito sagrado, né? Na realidade é uma terra abençoada, Bharatavarsha. Então, todas as encarnações, todos os avatares de Krishna, né? Ou seja, Krishna mesmo, né? ele aparece na Índia, né? Ou seja, ele não aparece fora de Bharatavarsha. Agora, claro, Bharatavarsha também ela era bem maior do que é hoje, né? O Império, a Índia, né? A Grande Índia, não sei, algo assim. Mas é porque realmente ali Krishna manifesta seus passatempos, né? O Bauma Lila, ou seja, esses passatempos, né? Terrenos, assim, terrenais, sei lá, são passatempos que Krishna escolheu mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente vê a colina de Govardhana, mesmo porque praticamente, né, os passatempos, como eles são eternos, eles estão sempre se manifestando, né? Então eles têm um local para se manifestar. E a Índia, ou seja, é Bharatavarsha mesmo, né? Então, por exemplo, a colina de Govardhana, a gente viu, né, Pulastya Muni, né, que era um sábio, né, uma pessoa assim tão poderosa, né? Então, quando ele se atrai muito, né, pela montanha de Govardhana. E a montanha de Govardhana estava em outro local, né? Estava em outro local, não onde ela está hoje, né? Então ele quis levar a montanha, né? Ele começou a fazer austeridades perto da montanha, e ele viu que essa montanha era uma montanha incrível, ele queria estar com a montanha. E ele pede essa montanha, né? Ele pede Giri Govardhana para Dronacharya, que era o pai da montanha, uma coisa assim. Bom, naquela época também tudo tinha a personalidade, né? Ou seja, não é que, e tudo tem personalidade, na verdade. A gente que não consegue perceber isso, porque nós estamos em Kali Yuga. Em Kali Yuga você não consegue perceber a personalidade de coisas imóveis, né? Mas naquela época, em outras eras, eles conseguiam. Então, Pulastya Muni, ele quis levar a montanha com ele, né? E ficou todo aquele impasse, né? Só que aí deixaram, então o rei das montanhas, sei lá, o Dronacharya, ele permitiu, mas com uma condição. Ele falou assim, que Govardhana poderia ser carregada, né? Claro, através dos seus poderes místicos, né? Mas em algum momento, né? Que ele parasse, se ele colocasse Govardhana, se ele cansasse e colocasse Govardhana no solo, ela não ia mais se mover. Essa foi a condição, né? Ele concordou. Então isso que ele vai, né? Então ele vai carregando a montanha assim, na mão, uma coisa assim, poder místico, né? Coisa de super-herói. Então ele carrega a montanha e de repente ele está passando pela área do Bauma Lila, a área que onde Krishna manifesta seus passatempos, né? Na Terra. Então aí o Govardhana viu isso e o Govardhana começou a pesar ele, assim, fazer peso, e ele acabou colocando a montanha, a Govardhana no chão, né? E quando ele tentou levá-la, né, de novo,
embora, ela não foi. Ou seja, ela ficou falando, não, essa foi a condição que a gente fez, né? Que a gente estabeleceu isso. Então, na realidade, por quê? Porque Govardhana, ela entendeu que ali ia ser os passatempos de Krishna. Então, na realidade, isso já está meio que predestinado, né? Ou seja, que vai ser ali. Claro, se fala que Krishna, ou seja, a manifestação direta, né, de Krishna, né, que se manifesta fora da Índia, é Ramachandra, né? Diz que Ramachandra ele sai por Sri Lanka. E também dizem que veio ao Brasil, né? Ramachandra, Hanuman, ou seja, um pouco do Ramalila aconteceu no Brasil, na América do Sul, sei lá, alguma coisa assim. O professor Maharaj Prabhupada na Venezuela, ele fala do Brasil, né? Que o Brasil é o local onde a Suprema Personalidade de Deus, Ramachandra, a única encarnação assim, uma encarnação que é Krishna mesmo, esteve fora de Bharatavaras. Então, a Índia é o local realmente escolhido, onde desde, sei lá, desde tempos imemoriais, né, os passatempos estavam acontecendo ali, né? Então, por isso sempre se repetem nesse local, né? É como o local de se filmar o filme, né, uma coisa assim, onde você vai gravar o filme, né? É o local original ali, né, dos passatempos de Krishna, Bharatavaras. Jai Gurudeva, muito obrigada. O Diego Barbosa de Queiroz, ele pergunta: Jai Gurudeva, a ideia então é que a prática de Bhakti irá preencher um sentimento de vazio e dar sentido à vida terrena? Sim, ou seja, em certo sentido a yoga é para isso, né? É que você buscar um sentido, colocar um sentido na vida, né? Quando você pratica o Bhakti Yoga, você quer o quê? Você quer se sacrificar por o objeto do seu amor, que é Krishna, né? Então nós somos servos eternos de Krishna, né? Essa é a nossa posição constitucional de Vera Swarupa Roy, Krishna Nitadasa. Ou seja, nós somos amantes de Krishna no humor de servos, de servidão, né? Ou seja, nós temos que amar a Deus sendo subordinados a Ele. Então, na nossa vida fica um vazio muito grande, por quê? Porque a gente coloca a nossa energia em coisas completamente desnecessárias. Nós estamos colocando energia em certos aspectos, né, que não têm muito valor, né? Ou seja, tem um valor relativo, né? E valor relativo não nos dá uma satisfação plena, né? Então, por isso que nós precisamos colocar a energia em aspectos absolutos, como a gente dizia antes. Então, por exemplo, como vamos preencher o vazio da nossa vida? O Bhakti Yoga. O Bhakti Yoga é a maneira mais poderosa para isso, né? Você cantar o santo nome, você meditar cantar os seus gayatres, né? Você pensar em Krishna, né? Quando Krishna ele fala, né? Mamana, pensa em mim, né? Ou seja, então todas as instruções de Krishna, elas nos levam a esse ponto, que você tem que se sacrificar por ele. Que não adianta você viver um mundo do egoísmo, né? Porque no mundo do egoísmo, né, a gente pensa que pode ser feliz, sei lá, na vida familiar, a gente pensa que pode ser feliz no trabalho, a gente pensa que pode ser feliz com os filhos, coisas assim, né? Com o namorado, namorada. Mas a gente vê que essa felicidade ela não dura, ela precisa de outras coisas também, outros aspectos para ser estabelecida. E quando você para com tudo isso, você pensa, agora eu vou colocar sentido na minha vida, eu vou sentar e eu vou meditar. E isso é Bhakti Yoga. Então, Bhakti Yoga significa que você precisa sentar, você precisa parar para meditar. Você não pode ficar envolvido em muitas atividades, assim, somente nisso, né? Achando que é só isso que existe, né? Então nós acreditamos que o sentido da vida está em desenvolver uma devoção a Krishna de uma maneira espontânea. Quando você ama a Krishna, a Radha Krishna, de uma maneira espontânea, isso é o sentido. Aí você colocou sentido na sua vida, né? Porque antes a sua vida não tinha um sentido, não tinha um objetivo. Agora tem.
que é você desenvolver o amor por Deus. Então esse é o sentido da vida, desenvolver amor por Deus, uma relação com Deus. Isso é yoga, né? É religião, sei lá. É você ter uma conexão com Deus, com Krishna. Krishna é uma pessoa, você vai ter uma relação com ele também de uma maneira pessoal. Então ele gosta de determinadas coisas, ele tem as suas preferências, né? Ele tem as suas características, né? As suas qualidades, né? Os seus passatempos. E você tem que realmente se estabelecer nisso, né? Se a gente não se estabelece nisso, a gente fica meio sem sentido na vida. A gente fica acreditando em certos aspectos assim, muito temporários, né? Comunismo, capitalismo, socialismo, enfim, tantas coisas assim que a gente acredita que é o partido tal, partido A, partido B. E na realidade isso, o time de futebol, prazeres efêmeros, ou seja, na verdade quando a gente fala, né, ser feliz significa, sei lá, significa 24 horas por dia. E não é 24 horas por dia que você está rindo, sorrindo igual um bobo, não é isso, isso não é felicidade. Né? Na realidade, é você ter um sentimento de preenchimento, um sentimento assim, de união com Deus, né? Perceber Deus em todas as coisas, perceber Deus no seu alimento, na luz, até na internet, em tudo, por exemplo, tudo que chega na nossa, para a nossa facilidade, essa energia de Deus. Deus ele é através do Brahman, né? Ou seja, essa energia impessoal dele, né? Ele penetra tudo, né? Então Deus está em tudo, né? A energia de Deus permeia tudo tem o aspecto divino, né? Só que a gente não consegue perceber isso, a gente não consegue agradecer, a gente não consegue, né, desenvolver um sentimento realmente de satisfação com aquilo que a gente tem, né? Por exemplo, que você toma uma água, né, e você realmente, poxa, essa água, e Krishna fala, eu sou o sabor da água. Por que ele fala isso? Por que ele não fala, eu sou o sabor da Coca-Cola? Ele fala, eu sou o sabor da água. Por quê? Porque a água é vida, né? Você toma água, né? Você precisa de água, né? Ninguém pode viver sem água, né? Eu não vou tomar água, mas você come fruta, tem água, né? Os alimentos são cozinhados na água. A água tem tudo, né? O seu corpo é feito de água, não sei quantos por cento de água. Então você entende que quando você toma um copo d'água, sei lá, é uma coisa muito importante, é essencial. Essa conexão, esse sentimento, né? Desenvolver essa consciência, né? Que a gente esquece muito disso, né? Então a gente é um ser assim que a gente está fazendo muitas coisas sem pensar, né? Você não pensa na sua respiração, você fica pensando, e você deveria, pelo menos alguns minutos no dia, né, parar para respirar. Assim, não respirar assim de uma forma automática. Você sentar, sei lá, ou deitar, e você sentir a sua respiração. Isso é importante, né? Porque imagina o seu pulmão. O pulmão aí que bombeia o sangue, né? Assim, o coração, o pulmão, a circulação, enfim, o pulmão. Você precisa purificar o seu sangue, né? Você precisa oxigenar tudo. E o pulmão é isso, né? E você não pensa nisso, imagina. Imagina, o pulmão é o centro das emoções, a gente sabe disso, né? É o pulmão, uma coisa assim incrível que a gente tem. Mas a gente não está nem aí, a gente é até capaz de botar uma fumaça dentro do nosso pulmão. Um monóxido de carbono, sei lá, quantas substâncias tem dentro do cigarro, né? Sei lá, são muitas, né? E você é capaz de fazer isso, ou seja, sei lá, pessoas que botam um crack dentro, não sei, uma coisa assim absurda, né? Por quê? Porque não pensam, né? É uma coisa sagrada que você tem aí. Então você tem que cuidar disso, né? O seu corpo é sagrado, é uma coisa assim, isso é uma inteligência divina. O corpo é uma inteligência divina, né? Na realidade, imagina, o rim filtra o sangue, né? É uma coisa que ele filtra, você já nasceu, isso já acontece automaticamente. O pulmão está aí filtrando, oxigenando, o coração está batendo, e enfim, o seu corpo está funcionando de uma maneira perfeita. Claro, às vezes vai dar algum problema,
Mas a gente não pensa nisso, a gente não tem uma consciência de união com Deus. A gente acha que Deus, sei lá, tá lá atrás, lá de um balcão, com a barba grande, né? Metendo a caneta aí em você. Cometeu pecado, vamos botar ele no inferno, queimar ele lá. Não, não é isso. Deus não é isso. Né? Cara, a gente pensa diferente, pensa que Deus está lá, né? Tocando flauta, desfrutando, né? Assim, dançando com as suas amigas, com os namorados, com seus amigos e roubando manteiga. Esse é o nosso Deus, tá bom. Mas só que a gente tem que perceber Deus também nas coisas do nosso dia a dia, né? Na nossa respiração. Por isso que eu falo, você precisa ter um tempo de silêncio na sua vida. Que você, olha, eu hoje, sei lá, por 1 minuto eu senti a minha respiração. 1 minuto que a gente está falando. 2 minutos, sei lá, por 2, 3 minutos você vê que é legal sentar e você sentir a sua respiração. Antes de dormir você, sei lá, relaxar um pouco, né? Mas não, a gente vai dormir com o nosso celular lá, vendo a última mensagem. Você está quase dormindo, WhatsApp, tá? Uma coisa assim, né? E quando você acorda, já pega lá, né, no Instagram, não sei o que. Hoje a gente está mais ou menos assim, né? Mas isso é muito artificial. A gente precisa sentir, né? Sentir. Por isso que quando você vai na natureza, você sente a pessoa, você vê a lua, vê o sol, né? Vê as estrelas, é uma coisa legal, né? As montanhas, né? O mar. Mas se você não pode fazer isso, tem você. Tem a sua respiração. Imagina, sente a sua frequência, o seu coração bater, sente que você realmente é um ser de conexão divina. Você foi feito para se conectar com Deus, essa é a ideia, esse é o sentido da... Jai, Guruji, muito obrigada. Nós também agradecemos a presença de todos, a todas as perguntas e as dúvidas que foram enviadas aqui no chat. E aí nos vemos na semana que vem para mais uma live. Jai Om Vishnupada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. Foi, mas eu não te vi quando eu fui lá no passado. Ela já morou em Vrindavan, lá de Purushotesta, né? Aqui em Caxambu? Tô morando agora em Caxambu. É amiga do Nando também. Essa é a Ana. Amiga da amiga. Amiga da amiga. O Nando e o Felipe pediram para prestar reverência tipo assim, que eles estão viajando. O Nando foi fazer um retiro também, não sei se aconteceu um pouco da Índia. A gente quer preparar um festival, se você puder, aqui em Caxambu. Vamos fazer. Você botar crédito aqui no celular?